Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente tá trazendo aí o embarque do Palmeiras para Lima, final da Libertadores da América neste sábado. Agora vamos deixar de lado o brasileiro e vamos focar no que vale, que é a final da Libertadores da América. E nesse momento o Palmeiras está deixando o hotel em Porto Alegre para embarcar para Lima, para a grande final da Libertadores. Inclusive, alguns jogadores vão estar saindo, vão estar trazendo aqui no nosso canal. Mas antes, quero falar aqui, pessoal, sobre o Mercado Livre, que agora o YouTube tá junto aí com o Mercado Livre e a gente está trazendo aqui alguns produtos do Palmeiras. Olha aí a camisa da Sporting Bet aí da Puma do Palmeiras 2025-2026. Olha ali, ó, 54% de desconto. Olha ali, ó, de 369 por 168. Ali, ó, chaveiro, camisa, tem copo, tem ali a garrafinha do Palmeiras, ó, de 78 por 56. Então estou trazendo aqui os produtos aí no Black Friday com desconto. Tô trazendo os produtos aqui, ó, copo térmico, e aí você adquirindo um desses produtos, você vai estar ajudando aqui o nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto com os jogos de hoje, 26 de novembro. Berton, um beijo pra você, amigo. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você, abraço para quem está acompanhando o programa. A gente está mostrando aqui a saída do Palmeiras do hotel em Porto Alegre após a partida de ontem contra a equipe do Grêmio. Vale lembrar que toda a delegação do Palmeiras está por aqui, né? Aqueles jogadores que fizeram o último treino em São Paulo, ainda nessa terça-feira, estiveram por aqui. Assistiram a partida contra o Grêmio em Porto Alegre, estiveram aqui com a concentração e agora vai todo mundo direto para Lima. A saída até é bem pontual aqui do hotel, marcada para as 11 horas e 30 minutos. E por volta de 1h da tarde o Palmeiras embarca então para Lima, aproximadamente 5 horas de voo. Chegar lá por volta de 6 horas da tarde aqui do Brasil para esse jogo, essa final da Libertadores da América. Então, com todos os jogadores, todos aqueles que estavam inclusive machucados, todos ficaram reunidos aqui em Porto Alegre e daqui o Palmeiras vai direto para a decisão em Lima, no Peru. Então, muita gente aguardando por aqui, poucos torcedores do Palmeiras, apenas um ou outro aqui tirando uma foto, mas alguns jogadores, inclusive, já embarcaram no ônibus, né? O Gustavo Gomes já passou por aqui, alguns jogadores que não atuaram contra o Grêmio nessa derrota, que acabou abrindo uma vantagem na maior, né, em relação ao título do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Palmeiras não passa por aqui, Glaucia, a gente vai trazendo também as informações do Grêmio, né, que venceu o Palmeiras nessa partida de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Não tem mais risco de rebaixamento, fica aí a 2 pontos do G8, por exemplo, do São Paulo, e aí o Grêmio já começa também a olhar para cima na tabela de classificação, enquanto alguns jogadores do Palmeiras vão saindo por aí, ó. A gente vai atualizando também a situação do Grêmio. Duas situações que vão ser atualizadas do Grêmio ao longo dessa semana. O Marlon e o Kahneman, eles foram julgados pelo STJD pelas falas que fizeram após a partida contra o Bragantino, onde o Grêmio se sentiu bastante prejudicado. Esses dois jogadores pegaram o Marlon 2 partidas, o Kahneman 1. O Marlon vai cumprir nos próximos 2 jogos, e quanto ao Kahneman, vai tendo uma divergência, Glaucia, em relação ao que o STJD pensa e ao que o Grêmio pensa. O Grêmio pensa que o Kahneman já cumpriu. O STJD pensa que o Kahneman tem que cumprir mais uma. Então fica essa divergência, o fato que o Grêmio vai tentar essa definição agora nos próximos dias, mas o Grêmio mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. A gente segue acompanhando aqui os jogadores do Palmeiras, deixando aqui a concentração do hotel com muita tranquilidade, um clima mais animado, enquanto alguns torcedores passam por aqui, eles tiram uma foto, atendem também o torcedor, parte da imprensa do Palmeiras também passando por aqui. Enfim, é um ambiente de muita tranquilidade nesse embarque do Palmeiras, né, do ônibus, obviamente, para o aeroporto Salgado Filho aqui em Porto Alegre e daqui direto para Lima, no Peru, onde o Palmeiras faz essa final da Libertadores da América contra a equipe do Flamengo.
A gente segue acompanhando por aqui, Glaucio, os jogadores vão deixando aos poucos, né? Como eu falei, a saída do ônibus marcada para as 11h30. Então, muita pontualidade em relação a isso também, né? Os jogadores deixando seus quartos, deixando a concentração e passando para o ônibus, onde vai deixar o hotel aqui por volta de 11h30. Eu repito, 1h o voo do Palmeiras, por volta de 1h, e aproximadamente 5 horas de voo, sem parada, sem escala. O Palmeiras vai para Lima nessa final, nessa decisão da Libertadores da América, buscando o tetracampeonato. Segue aí, ó, alguns jogadores passando por aí. Jogadores da equipe do Palmeiras. O Maurício agora abordado aqui para tirar uma foto. Ele que jogou aqui em Porto Alegre, né? Jogou no Internacional. A gente vê por aqui também, ó, Veiga, Paulinho. Jogadores do Palmeiras com muita tranquilidade. Esse é o ambiente, muita tranquilidade passando por aqui. Glaucio, Palmeiras indo para Lima, no Peru, nessa decisão da Libertadores. Tem o Andréas Pereira, ó, aqui foi protagonista, né, no último jogo também entre as duas equipes. Para aqui, tira uma foto com o torcedor, agora ele defende as cores do Palmeiras. Enfim, ambiente de tranquilidade, Palmeiras vai embarcando rumo à grande decisão da Libertadores, Glaucio. Boa, Berton, a gente segue aí contigo acompanhando essa movimentação, com você, com a nossa equipe. E aí eu já aciono o Edu Afonso, que chega também com as informações do Palmeiras, que inicia o seu processo de viagem para o Peru. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Como é que você está? Bom dia, Jailson, Donk, fã de esportes. Aqui na academia de futebol não poderia ser diferente, muita tranquilidade também, porque a saída com não tantos torcedores como se imaginava aconteceu pré-viagem a Porto Alegre, né? Aqui agora é só a esperança de que na próxima vez que os jogadores passarem por esse portão para o lado interno, eles carreguem a taça de campeões da América, campeões da Copa Libertadores da América. Completando a programação já iniciada pelo Berton, lá em Lima hoje é um dia só de viagem muito longa, 5 horas, né? Descanso na parte da manhã de amanhã. Aí teremos um treino amanhã à tarde, 16 horas, no Alejandro Villanueva, um dos estádios ali que o Palmeiras cotou para esse treinamento. Outro na sexta-feira à tarde, um pouco antes, com entrevista do Abel Ferreira e de um atleta a ser escolhido. Normalmente é o capitão que fala ao lado do treinador nessa entrevista pré-decisão, e no sábado a decisão, com retorno imediato ao Brasil, chegada no próximo domingo. Bem, mas ontem o Palmeiras teve durante quase 45 minutos uma chance, Glaucio e companheiros, de ouro para trazer a diferença a 1 ponto no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, nas 2 últimas rodadas ter uma chance de buscar 2 títulos na temporada. Por quê? Porque o Palmeiras vencia o Grêmio por 1-0 e o Flamengo perdia por 1-0. Então a distância caía de 74 para 73 pontos. Veio o segundo tempo, atuação já comentada pelos nossos comentaristas não tão boa do Palmeiras, virada do Grêmio, e a distância aumentou. 1 ponto que poderia ficar para 5 pontos em 6 a serem disputados. E os 2 próximos jogos do Palmeiras no Brasileirão serão fora de casa. Na quarta-feira da semana que vem, aí ou sob a ressaca da perda da Libertadores ou sob a euforia da vitória contra o Atlético Mineiro e na última rodada contra o Ceará. Vamos lembrar também que o Abel Ferreira, vocês trouxeram a informação, mais uma vez reclamou bastante da arbitragem. E ele ontem, do time que ele considera titular para a final, levou 3 para o banco. Jogadores permaneceram aqui, não viajaram para Porto Alegre, 11 atletas, que é basicamente o time ideal para a final, mais 3 quando chegaram em Porto Alegre, poucas horas antes da partida foram para o banco. E 2 entraram, o Piquerez ficou no banco e os 2 que entraram foram Andréas Pereira e também Alan. Jogaram poucos minutos, tentaram ali reverter uma situação que já era bem complicada. Os outros 8 jogadores foram poupados. Então a gente pode ter, neste final de semana, neste sábado, a seguinte escalação: o Carlos Miguel, os 3 zagueiros, Gustavo Gomes, Murilo e o Bruno. Teremos, ou devemos ter, o Kelvin e o Piquerez, o Andréas Pereira, o Rafael Veiga e o Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse é o time base para o jogo decisivo do sábado da Libertadores, diante da equipe do Flamengo. Glaucia. Bom, Edu, a gente volta a conversar também na sequência aqui do nosso Sport Center, trazendo mais deste Palmeiras. Agora, pensando em decisão de Libertadores, a informação de que o embarque lá já está na reta final também, em Porto Alegre. O time do Palmeiras indo para o aeroporto para essa viagem para Lima. Mas, amigos, falamos já um pouco desse jogo, né? De um Palmeiras que até conseguiu ali em algum momento fazer a sua partida, e depois teve o destaque ali do Abel, a gente não conseguiu comentar no pós-jogo, falando de arbitragem, relembrando o jogo do São Paulo lá atrás. Poxa vida, né? Fez a sua escolha para ontem e não funcionou, Abel. Agora,
Não sabe perder, né? Coisa vir puxar um jogo contra o São Paulo, que isso mudaria tudo. Vamos lá, né? O Palmeiras também, em muitos momentos, essa reta final agora do Palmeiras até chegar a Libertadores dentro do Brasileirão tem sido boa, né? Tem que admitir também. O Palmeiras que encantou ali justamente com a dupla, com a ascensão da dupla ainda ali até setembro, né? Outubro, a gente pode falar assim. Acabou, enfim, o desencontro. Acho que o desencontro do Palmeiras vai muito junto, né, com a lesão do Lucas Evangelista. O Evangelista, para mim, era o ponto de equilíbrio ali no meio-campo. Ele acabou se machucando e o Abel ali tentando, de alguma forma, suprir essa ausência, mudando principalmente o Andreas Pereira de função, né, nesse meio-campo. Mas, enfim, acho que o equilíbrio ali do time com a dupla se perdeu. Tem, obviamente, algumas boas atuações depois disso, principalmente a virada heróica contra a LDU. Mas falar de arbitragem, ainda mais relembrar o jogo contra o São Paulo, que o São Paulo foi prejudicado, né, no Clássico, eu acho que não faz muito sentido do Abel, mas enfim, ele já falava anteriormente, inclusive o Bruno até falou, né, ele meio que o discurso de que o Abel Ferreira poderia utilizar depois dos dois títulos, lá no dia dos dois títulos, depois das duas disputas, né, lá no dia 7, dia 8, enfim, e ele já falando de arbitragem. Assim, eu realmente não consigo entender essa questão da arbitragem do Abel Ferreira falando sobre isso, principalmente citar o Clássico contra o São Paulo, mas enfim. É chato demais e assim, ele que muitas vezes fala da questão de melhora do futebol brasileiro, de calendário, de arbitragem, ele só embarca no discurso que prejudica para minha arbitragem, que é a guerra de narrativa, cada um defendendo o seu. E sinceramente a gente vê erro a favor do Palmeiras, contra o Palmeiras, a favor do Flamengo, contra o Flamengo. Ele fala depois ali do jogo com São Paulo, você teve o pênalti não dado em cima do Bruno Henrique contra o Fluminense, você tem a não expulsão do Gustavo Gomes. Não estou falando que o Palmeiras está sendo favorecido, só quero mostrar exemplos quando o Abel fala que o perfil da arbitragem mudou. É erro para todo lado. Às vezes é a favor do seu time, às vezes é contra. E quando você embarca nessa questão da narrativa, de elencar só os erros contra você, você não está ajudando a melhorar a arbitragem. Você só está colocando cada vez mais gasolina nessa fogueira. Então, acho que não tem nada a ver ele ter falado isso ontem. A gente fala mais desse Palmeiras e de decisão de Libertadores aqui na nossa sequência de Sport Center, mas a gente vai para mais uma pausa com o André Linhares. Falar aqui agora dos jogos de hoje, dessa quarta-feira, dia 26 de novembro. Teremos aí Bragantino e Fortaleza, 7 horas da noite. Taça Fares Lopes, Itapipoca e Maracanã. E aí Liga dos Campeões da UEFA, vários jogos aí à tarde. Tem 2h45 tem jogo, 5 horas tem jogo. Liverpool e PSV. Atlético de Madrid, Inter de Milão. Paris Saint-Germain e Tottenham. Arsenal e Bayern. Vários jogaços aí. Real Madrid entra em campo também. Aí temos Campeonato Argentino, Torneio Betano, Lanús e Tigre. Liga dos Campeões da Ásia rolando. Copa do Brasil Sub-20. Copa Sul Sub-20. Os jogos de hoje aí, no dia 26 de novembro, nessa quarta-feira. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.